A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 9, que traz por título Deus levanta profetas. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 9 do Juvenis do primeiro trimestre de 2025, que traz por título Deus levanta profetas. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O blog vai aparecer, você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Fique à vontade, professor. Então, para iniciar sua aula, faça a dinâmica. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim, você já vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar: o que é ser profeta? O que é profeta? Quem pode citar um profeta no Velho Testamento? Quem pode citar um profeta que escreveu um livro da Bíblia? Quem pode falar um profeta que não escreveu nada? Eita glória! Já vai apertar o juízo dos seus alunos. Preste atenção, nesse início você vai fazer as perguntas para levantar uma discussão. Não precisa ficar respondendo às perguntas. Cabe a seus alunos. Pastor, na minha turma ninguém participa. É por isso que eu pergunto e eu mesmo respondo. Está errado. Se seus alunos, principalmente nesse início, você perguntar e não responder, deixa a sua turma sem resposta. Mas fica tranquilo, porque no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Segue a dica, professor. Mas dando seguimento, vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 21. Presta atenção, Deus sempre levantou e vai levantar homens de Deus para estar realizando a sua obra, para estar fazendo a sua missão. E no Velho Testamento, Deus levantou diversos profetas para estar profetizando, chamando a atenção do seu povo, corrigindo, exortando e fazendo também as suas promessas. Agora vamos para a nossa leitura diária. A leitura diária é o nosso devocional. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias eu posto a leitura diária lá em nosso Instagram. E toda quarta no Instagram nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais que você pode estar pegando e enviando para os seus alunos. E lembrando ainda, aqui nesse canal, toda quarta-feira, às 9h05, nós postamos o nosso vídeo aula. Toda quarta, às 9h05. E na mesma quarta-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 9,
Na quarta-feira já estreou a lição número 10, pois a lição número 9 está em nosso canal desde a semana passada. Postamos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você possa estudar antecipadamente. Agora vamos para a nossa leitura bíblica oficial, que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 22. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos juvenis para estar lendo a palavra do Senhor. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, o Conectado com Deus. O que é ser profeta? No Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma missão, especialmente a de entregar uma mensagem divina. Nem sempre o recado era em relação ao futuro, uma previsão ou algo relacionado ao fim das coisas. Em muitas ocasiões, a mensagem era de arrependimento imediato, agradável ou não aos ouvintes. O genuíno profeta declarava qualquer que fosse a palavra do Senhor, muitas vezes pagando um alto preço por isso. Você tem essa fé, coragem e compromisso? Lembre-se, o Senhor chamou pessoas comuns, como você e eu, de várias classes sociais, com personalidades diferentes, em situações distintas, para fazer e dizer coisas extraordinárias da parte dele. Se fosse perguntado hoje, quem quer ser profeta de Deus? Eu quero ser profeta, eu quero ser usado por Deus, eu quero receber revelação de Deus. Mas vai com calma aí. Tá bom? Presta atenção. Profeta é aquele que falava ou fala em lugar de Deus. Deus direciona a palavra dele ao profeta e o profeta fala em nome de Deus. O profeta não fala no seu próprio nome. O profeta não fala aquilo que ele quer, aquilo que ele acha, aquilo que ele entende. O profeta fala aquilo que Deus mandou falar. Isto é, o profeta verdadeiro. Mas normalmente, quando nós ouvimos esta palavra profeta, nós logo pensamos, é alguma revelação sobre o futuro. Profeta vai falar profecia e profecia tem a ver com o futuro. E na verdade, nem sempre. O profeta era aquele que ouvia a voz de Deus e falava ao povo, transmitia ao povo. Seja em profecia com relação a algo que estaria acontecendo no futuro, ou também uma palavra de conserto, de restauração, de avivamento, uma palavra de exortação, para que o povo de Israel pudesse se converter e assim retornar a obedecer a palavra do Senhor. Se converter para Israel é exatamente isso, deixar seus maus caminhos, deixar a idolatria e retornar a observar aquilo que estava escrito na lei de Deus. Israel muitas das vezes desprezou, rejeitou, humilhou os profetas, mas Deus sempre levantava um profeta novo para chamar a atenção do povo, pregar a verdade, para que muitos pudessem se converter, mudar de rota. Algumas pessoas de Israel se converteram, outros, quem disse, preferiram viver uma vida desobediente do que obedecer à lei do Senhor. E você já sabe, quando obedece, é abençoado. Quando desobedece, sofre as consequências da desobediência. Eita glória! A aula só está apenas começando, tá bom? Vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título Movimento Profético. No item 1, os profetas na Bíblia. O registro do termo profeta, atribuído a um ministério constante na nação de Israel, começou com a monarquia. Contudo, Abraão foi o primeiro a ser chamado de profeta. Moisés também foi considerado profeta. Inclusive, 70 anciãos profetizaram quando a unção de Moisés foi repartida sobre eles, mas depois não profetizaram mais. Juízes como Débora e Samuel também foram considerados profetas. Já o fim dos profetas nos moldes do Antigo Testamento ocorreu com João Batista. Veja só, o que é ser profeta no Antigo Testamento? É ouvir a voz de Deus e transmitir ao povo, falar ao povo. O profeta ouve a voz de Deus e o povo
ouve a voz do profeta direcionado por Deus. Na Bíblia Sagrada, esse termo de profeta, enquanto ministério, de uma forma organizada, inicia ali no período da monarquia, Samuel, Davi e Salomão. Mas, no entanto, a Bíblia Sagrada destaca que Abraão, Moisés, alguns juízes também foram chamados de profetas, aquele que ouve de Deus e transmitia ao povo. Ser profeta é isso, ouvir de Deus e transmitir ao povo. Mas o ministério se organizou de uma forma mais estruturada no período da monarquia e dos reis de Israel. Deu para entender? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. É interessante você perceber que esta lição é curta. Então você vai precisar conhecer um pouco sobre a história de Israel. E outra coisa, viu? A dinâmica que eu vou fazer vai te ajudar no entendimento. Recomendo você assistir. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: o serviço dos profetas. Com a monarquia, existiam os profetas que atuavam como conselheiros do rei, como o profeta Natã, imprescindível para a correção de Davi, quando este tramou a morte de Urias. E existiam os profetas que eram levantados por Deus no meio do povo, pessoas comuns, como por exemplo, Eliseu e Amós. Os profetas eram chamados de homens de Deus, para os distinguir, assim, das demais pessoas. Os profetas foram ainda mais necessários no período monárquico, pois eram os únicos que ousavam corrigir comportamentos pecaminosos e desvios espirituais vindos até mesmo de reis e sacerdotes. Estes mensageiros do Altíssimo foram de extrema importância na história do povo de Deus, já que anunciavam tanto o juízo e perdão divino, quanto a esperança messiânica e a restauração futura. Veja só, o serviço dos profetas. Existiram diversos profetas, e cada profeta agia, atuava em determinado período, em determinada área, para você entender. Tinha profetas que ficavam mais ao lado do rei, dentro do palácio, e muitas das vezes servia como conselheiro. O rei queria ir para a guerra, ia consultar o profeta. Profeta, e aí, Deus concorda, Deus aprova, é para mim ir, não é, leva todo mundo, leva metade, diz aí qual é a vontade de Deus. Então, o profeta consultava a Deus, trazia a resposta ao rei de Israel. Ou, muitas das vezes, o próprio Deus já tinha revelado qual era a sua vontade com relação àquela peleja, e assim, quando o rei chegava e mandava o profeta perguntar a Deus, ele já dizia: calma aí, Deus já me revelou, é para ir para a guerra e vai ter vitória. Ou também ele já trazia a palavra e dizia que tu estás afastado, está desviado, e Israel não vai vencer essa peleja. Porque o profeta não falava aquilo que o rei queria, que o rei gostava. Se bem que no palácio também existiam alguns profetas, chamados de profetas, que não falavam em nome de Deus, falava no seu próprio nome, palavras para agradar ao rei, palavras de incentivo, de motivação para o rei, mas não era Deus que mandava. Irmãos, entenda o seguinte: sempre existiu pessoas, profetas falsos e verdadeiros. Sempre existiram e sempre existirá. Agora devemos observar a palavra que está dizendo: é de Deus ou do homem, ou dele. Por isso, vigie, crente. Logo, cada profeta chamado por Deus poderia trabalhar, exercer seu ministério no palácio ou também no meio do povo. Olha, o povo estava afastado, Deus levantava no meio do povo um homem para ser o profeta dele, para transmitir a vontade de Deus. Estes homens normalmente eram chamados homens de Deus, tanto que os viajantes, quando precisava consultar algo, saber algo da vontade do Senhor, chegava nas cidades e perguntava aonde ficava a casa do homem de Deus. Todo mundo já sabia que estava se referindo ao profeta de Deus. Então, profetas exerceram seu ministério no meio do povo
mas todos tinham compromisso, não com o rei, não com o povo. O compromisso era com Deus. E aqueles que tinham compromisso com o rei, compromisso com o povo, falavam aquilo que o povo queria ouvir e eram aplaudidos. Mas suas profecias não aconteciam. Sabia disso, professor? Eita glória, ele disse que aqui o alimento é forte, mas pergunta o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros atividades, resumos, explicação, dinâmica digitada, a lição comentada, a lição explicada, a lição descomplicada, resumo, diversos cartazes, apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pode perguntar, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título Tipos de profetas. No item 1, profetas literários. Dentre os profetas mencionados na Bíblia, existem os literários e não literários. De Isaías a Malaquias, são livros de profetas que registraram suas profecias de forma escrita, portanto, os literários. Professores, entendam o seguinte: Deus usa cada pessoa segundo a sua vontade. Então, uma pessoa que está sendo usada por Deus em uma área não é superior ou inferior a outro, que Deus também está usando. Deus usa cada um segundo as suas forças, segundo as suas habilidades, segundo os seus talentos. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Aqui, por exemplo, vai haver essa diferença entre profetas literários e profetas não literários. Para você entender, teve profetas de Deus, homens de Deus, cheios de Deus, que realizaram grandes milagres, mas, no entanto, estes não escreveram nada. Mas também houve profetas que profetizaram, falaram da vontade do Senhor e escreveram. Os profetas do Antigo Testamento, que profetizaram a vontade de Deus para o povo, escreveram algum livro, estes são chamados de profetas literários, porque eles escreveram as suas profecias. Já aqueles que profetizaram, mas não escreveu nada, estes são chamados de profetas não literários, tá bom? Profetas literários escreveram livros da Bíblia Sagrada. Profetas não literários foram homens de Deus, profetizaram, mas não escreveram nada. Os profetas literários são Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel e diversos outros profetas. Eles profetizaram e escreveram. Por isso, são chamados de profetas literários. Deu para você entender, professor? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título Profetas não literários. Já os profetas não literários são aqueles que são mencionados na Bíblia
Todavia, não foram eles que fizeram tal registro, como, por exemplo, Aias, Elias e Eliseu, Natã, Gade, Micaías, entre outros, menos conhecidos. A despeito de os profetas escreverem ou não suas profecias, a atuação deste servo de Deus foi crucial à nação de Israel e continua sendo para nós hoje. A questão aqui é que você entenda que os profetas literários, aqueles que escreveram, não significa que foram maiores, mais importantes, mais destacado, mais usado por Deus. Não é esse destaque que nós devemos dar. Claro que foi um privilégio escrever a Bíblia Sagrada, mas isso não significa que foi mais usado ou menos usado. Ou vai dizer que você não conhece o profeta Elias, ele, homem de Deus, usado pelo Senhor, mas não escreveu nada. E Eliseu, pelo amor de Deus, homem de Deus, profeta de Deus, mas também nada escreveu. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que acham que o seu dom, que a sua chamada é inferior à chamada do outro. E não é. Deus chama quem Ele quer, quando Ele quer e usa segundo a vontade dEle. Deixe isso bastante claro para os seus alunos. Ou você ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu gosto de uma aula participativa, mas para isso eu preciso de você conectado conosco. Mas vamos dar seguimento com o nosso terceiro tópico. Mas antes, observe o seguinte. Vou estar aqui apresentando os nossos livros. Não sei se você conhece o Descomplicando a Escatologia, Descomplicando a EBD, é o nosso livro. Eita, esse livro daqui todo professor precisa ter, viu? Descomplicando a EBD. E tem agora o livro que nós estamos fazendo o lançamento, Descomplicando o Casamento, Enfrentando as Frechas do Dia a Dia. E está sensacional. Cada livro custa apenas R$40. Qualquer livro desse custa apenas R$40. Mas está em promoção da seguinte maneira. Se você levar os 3, sai por apenas R$100. E frete grátis para todo o Brasil. Quem tiver interesse, é só nos chamar aqui no nosso WhatsApp, que vai ser bênção pura sem mistura. Mas vamos dar seguimento com o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título a missão dos profetas. No item 1, perseguição aos profetas. A missão de um profeta é clara: entregar a mensagem de Deus, seja qual for e para quem for, seja para um rei, autoridade política, para um sacerdote, autoridade religiosa, ou mensagem geral para o povo, nação, pelo fato de os genuínos profetas entregar exatamente o que o Senhor mandava, nem sempre uma mensagem agradável. Isto fazia com que eles fossem muito perseguidos. Alguns, inclusive, foram sentenciados à morte por reis que não gostavam de ouvir nada que os contrariasse, segundo as Crônicas, capítulo 18. Para você entender, um profeta não fala o que quer, um profeta não falava o que gostava, um profeta não emitia a sua opinião, o profeta falava aquilo que Deus mandava. Assim diz o Senhor. Olha, forte, né? Assim diz o Senhor. E Deus só fala a verdade. E muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. E Deus, então, levantava um homem do meio do povo para transmitir a sua mensagem, para falar aquilo que Deus queria falar com o povo. Se o povo estava em pecado, Deus levantava um profeta para avisar que Deus estaria castigando o povo, já que o mesmo não queria se converter ao Senhor. Mas sempre também Deus falava: se o povo se converter, Deus pode mudar, Deus pode nos abençoar, Deus pode ter misericórdia da nossa vida. Mas o profeta deveria entregar do jeito que ele ouviu. Não podia aumentar nem diminuir. O jornal tinha que ser entregue do mesmo preço que ele comprou. É como nós falamos aqui na Bahia. Tinha que entregar na íntegra aquilo que Deus falou. E Deus sempre vai falar aquilo que é a verdade. O que for a verdade, Deus vai falar. Como é que Deus vai usar um profeta para falar: ó, eu vou te abençoar, tu vai ser próspero, se a pessoa só anda no pecado,
só anda desviado. Sabe o que é isso? Profetas falsos. Tem muitas pessoas nas igrejas, nos grupos, nas EBDs, precisando ouvir, sabe o quê? Se conserta. Entra no prumo de Jeová. Eita glória. Pare de desobedecer. Faça a vontade do Senhor. Não se misture. Não anda com certas pessoas que vai prejudicar a sua vida. As pessoas precisam ouvir a verdade. E a verdade nós encontramos em Deus. Toda a verdade nós encontramos em Deus. E os profetas eram que ouvia de Deus e transmitia ao povo. E por isso muitos sofreram, foram castigados, condenados à morte, porque a palavra de Deus para o povo era correção, libertação, arrependimento, e o povo não queria. Muitos preferiam estar no pecado, viver na idolatria, no afastamento do Senhor. Então Deus levantava o profeta para chamar o povo ao arrependimento, mas o povo não queria arrependimento. Deus levantava o profeta para chamar a atenção do povo. O povo não gostava de ser chamado a atenção. O povo queria ouvir da voz do profeta, sabe o quê? E Deus vai te abençoar. Fica assim mesmo, não tem nada não. Deus ama o seu coração, Deus só quer o coração. Deus não é isso não, meu irmão. Deus quer obediência na sua palavra. Devemos obedecer a palavra de Deus. E muitos de Israel não queriam obedecer e viviam na desobediência. Por causa disso, sofreram as consequências das suas próprias ações. Mas vamos dar seguimento com o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: Mensagem profética de esperança. A maioria dos profetas legítimos no Antigo Testamento não só anunciava sobre o juízo que viria caso os ouvintes não se arrependessem, como também proclamava a esperança da vinda do Messias e uma restauração futura. Ainda assim, muitos profetas foram perseguidos, rejeitados, esbofeteados, presos e até mesmo mortos. Ei, Jesus, vou te perguntar, viu? E você queria ser um profeta no Antigo Testamento? Eita, será que você queria ser usado por Deus para correr o risco de ser maltratado, perseguido, rejeitado, esbofeteado, preso e até mesmo morto por falar a verdade? Porque esses profetas que sofreram tais coisas, eles falavam a vontade, estavam na direção de Deus e mesmo assim eram rejeitados e desprezados. Mesmo fazendo a vontade de Deus, o povo não obedecia. Será que você seria um bom profeta nesse período? Será que você teria coragem, ousadia de transmitir a palavra do Senhor? De falar a verdade? Será que você teria essa coragem? Deixa aqui nos comentários se você realmente quer ser profeta de Deus, viu? Profeta de Deus não fala o que o povo quer, fala aquilo que Deus manda. Mas dando seguimento, vamos para o nosso quarto tópico. Mas antes, um convite. Vem estudar conosco em nosso curso para professores da EBD. Para mais informações, entre em contato conosco e na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao curso para professores 2025. Vem estudar conosco. Mas sem demora, vamos para o nosso quarto tópico, primeiro item, que traz por título: Os falsos profetas. No item 1, acatelai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas eram imorais e se popularizavam justamente por profetizarem o que o rei e o povo gostavam de ouvir. Assim, prestavam verdadeiro desserviço à população, pois a confundiu e não levavam a mensagem genuína de Deus. Falavam apenas aquilo que era agradável aos ouvidos da plateia. E todos continuavam em pecado. Jeremias capítulo 23, versículo 32. Para você entender, profetas verdadeiros, ouve de Deus e fala em nome de Deus. Profeta falsos, inventa e fala aquilo que o povo quer, ou até mesmo é usado pelo inimigo da nossa alma. Mas o profeta falso não fala em nome de Deus, o profeta falso não ouviu de Deus, e a sua mensagem sempre é de acordo com a vontade do povo. Se o povo gosta de ouvir que vai ter prosperidade, ele vai falar sobre prosperidade.
Se o povo gosta de ouvir que não tem nada não, que não é pecado, que pode fazer, que Deus só quer o coração, o profeta falso vai falar aquilo que agrada o público, que agrada os seus seguidores. Por isso, vigie, tome cuidado. A palavra de Deus tem que estar confrontando o nosso pecado. Nós somos pecadores e a palavra de Cristo em nós tem que ser confrontada no nosso comportamento, as nossas atitudes. Agora, se você só recebe elogio, só recebe palavras boas, tome cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Continue orando, lendo a palavra, meditando. Porque existem diversas pessoas dizendo que estão falando em nome de Deus, mas de Deus não ouviram nada e não têm esse direito de estar falando em nome de Deus. Vigia, toma cuidado. No Antigo Testamento tinha pessoas assim também, que dizia: Deus falou comigo, assim diz o Senhor, mas Deus não tinha mandado falar nada. E, normalmente, as palavras desses falsos profetas são palavras de ânimo, de coragem, parecem palavras motivacionais, mas de nada adianta se não for verdade. Se Deus não estiver, de nada adianta. Você concorda comigo? Dando seguimento, vamos para o nosso quarto tópico, segundo item, que traz por título: discernindo o espírito de engano. Em Deuteronômio, capítulo 13, são dados algumas recomendações em relação aos falsos profetas. Após centenas de anos, os alertas seguem válidos e eficazes nos dias de hoje. Qualquer que levar o povo à idolatria ou à prática de qualquer comportamento não condizente com a palavra de Deus e o caráter de Cristo é um falso profeta. É crucial lembrar de que temos o Espírito que nos ajuda a discernir todas as coisas. Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. E nós temos a oportunidade de ter esse discernimento, saber se é ou não é de Deus. Experimentar todo Espírito para ver se foi Deus que falou ou se não foi Deus que falou. Pastor, como eu vou ter a certeza se é de Deus, se não é de Deus? É fácil, é observando a palavra. Se aquela profecia estiver dentro da palavra de Deus, ela é verdadeira. Ah, pastor, calma aí, tem mais ainda. E aguarde também o cumprimento. Tem muitas pessoas que receberam a promessa aí, que vai pegar avião, que vai viajar aos 4 cantos da terra, que vai ser um vaso. Será que foi Deus? Ah, pastor, como é que eu vou saber? Continua trabalhando na sua igreja. Continua fazendo o seu serviço. Ah, mas eu recebi a profecia que eu vou viajar nos 4 cantos da terra, e se eu for viajar, eu não posso trabalhar. Continua trabalhando. E se não foi Deus? E se foi do homem? E se foi espírito de engano? Você continua fazendo o seu papel, trabalhando na sua vida secular, isso mesmo, sendo abençoado. E se for de Deus, as coisas vão estar se cumprindo na sua vida no tempo e na hora certa, e do jeito de Deus. Então, cuidado com os espíritos de engano. Muitas pessoas profetizaram vitória na sua vida e ela não vai vir porque Deus não falou naquele exato momento. Ah, pastor, isso significa que eu não vou ter vitória? Não é isso. Estou lhe dizendo que tem profetas profetizando algo que não foi Deus que mandou. Logo, você vai passar a vida toda e não vai acontecer. Agora, se foi de Deus, varão, pode ser impossível. Se foi de Deus, pode ser impossível, inviável. Mas Deus, ele cumpre com as suas promessas. Eu creio. Quem crê que Deus cumpre as promessas, deixa aqui nos comentários. Eu creio que Deus cumpre com as suas promessas. Mas vamos dar seguimento com a nossa conclusão. E lembrando, vai assistir a nossa dinâmica. A nossa conclusão: ser profeta é uma árdua missão, pois até hoje requer não apenas o chamado de Deus, mas também coragem para anunciar com ousadia a sua vontade. Os verdadeiros profetas
foram movidos pelo Espírito Santo e se preocupam em agradar a Deus, não aos homens. O Senhor, dono da mensagem, se encarregará do porvir. Portanto, o profeta genuíno não se preocupa com status ou rejeição. Seu compromisso é obedecer a Deus que o chamou. O profeta é aquele que tem compromisso com a palavra que recebeu. Até porque ele não fala dele, ele ouve de Deus e transmite ao povo. O profeta tem responsabilidade com a palavra. O profeta tem compromisso com Deus de ter e viver uma vida segundo o padrão bíblico, para que ele possa falar com autoridade. E Deus sabe muito bem com quem ele pode contar. Deus sabe muito bem quem ele pode usar. E que Deus possa achar um coração puro, um coração reto, compromisso com humildade, para estar usando a mim e a você cada vez mais nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eita glória! Quero saber o seguinte: você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu gosto de uma aula participativa, mas já quero agradecer a você que é inscrito, que é membro, que comenta, que está compartilhando nossos vídeos, que você que tem orado por nós, para que Deus possa nos dar graça, nos dar sabedoria, nos dar saúde, para que esta obra possa continuar. A palavra é gratidão. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. A paz do Senhor e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.